Olá, bem-vindos ao BHB Foodcast. Nós temos uma convidada aqui bastante especial e já frequentadora desse podcast aqui do BHB. É a Juliana Gleiser. Bem-vinda, Juliana. Obrigada, Cintia. Boa tarde, pessoal. Ela foi num evento que não está sendo muito comentado por aqui. Eu sei que ela já veio falar sobre South by Southwest com a gente e foi um sucesso, mas agora ela traz o Future of Food Tech, um evento que, olha, só de olhar a programação, dá vontade de pegar um avião e voar para lá. Mas ela vai trazer aqui, de forma online, para gente, tudo que ela fez, aquela curadoria que só ela sabe fazer de eventos internacionais, para trazer para gente o que é esse futuro da alimentação. Falar de futuro é com a gente aqui no BHB, certo, Kelly? Certo, Cíntia. Obrigada e obrigada, Juliana, aí, por atender nosso convite. Então, a gente ficou aí, nós estamos, na verdade, né, muito curiosos e eu tenho certeza que a audiência também está para saber quais foram as pautas ali principais, né, desse evento aí que aconteceu em São Francisco. Então, só para dar um contextozinho para quem não conhece ainda esse evento, o Future Food Tech, ele reuniu cerca de 1.500 líderes da indústria alimentícia em 2 dias de evento e foi o palco ali de insights valiosos, networking, propostas inovadoras, tanto para startup, como também para pensar um pouquinho o futuro da alimentação. E Ju, queria começar já te perguntando, né, se você poderia compartilhar com a gente as principais tendências, inovações, o que emergiu desse evento que fala de futuro? Legal, obrigada, Kelly. Esse evento ele acontece várias vezes por ano em vários países. Então, eu fui na edição de São Francisco, mas também tem ele em Londres, em Paris e vai ter até no Brasil no final do ano, em outubro. Estou bem curiosa para ver como vai ser. A grande diferença dele é que ele tenta juntar diferentes stakeholders da cadeia de valor. Então, tem startup, tem empresa pequena, empresa média, empresa grande, para tentar justamente construir o futuro da alimentação. Nesse ano, nessa edição, as principais pautas foram uma questão de food equity, é uma palavra que tem se usado muito, então eu não sei exatamente a tradução para português, acho que seria talvez equidade alimentar, que entra nesse ângulo da justiça alimentar, de todos terem a garantia não só da segurança alimentar, mas da segurança nutricional. Então, as primeiras pautas do evento foram baseadas nisso. Depois a gente falou, logicamente, de proteínas alternativas, né? Não tem como não falar. Mas a novidade para mim nesse sentido foi o ângulo de trazer propostas híbridas. Então, nem só plant-based, nem só 100% carne, nem só cultivada ou fermentação de precisão. Então, as soluções que têm se apostado muito são os híbridos. Então, misturar um pouquinho de carne com um pouquinho de plant-based. Então, essas soluções aí que misturam as diferentes proteínas alternativas. O terceiro tópico, então, além das proteínas alternativas, tem agora também a produção em laboratório de outros macronutrientes, vamos assim dizer, e outros elementos. Então, gordura em laboratório, plantas em laboratório. Por exemplo, a gente tem o açafrão, né, que é uma planta super cara e difícil de produzir. Agora já estão se falando em açafrão de laboratório, que é pegar uma célula desse açafrão e transformar na planta, ao invés de ter que plantar e etc. Então, para mim, a outra novidade foi esses alternativos para além das proteínas. O quarto tópico, né, um tópico que é recorrente, são tecnologias para redução de açúcar. Então, eu vi várias coisas diferentes ali de ingredientes que eu consigo usar para reduzir o açúcar de formulações de produtos. Logicamente, a inteligência artificial, né, não tem como fazer um evento de inovação de futuro sem falar dela. Então, foi muito falado de como eu consigo inserir a inteligência artificial no processo de inovação de alimentos de ponta a ponta, então do campo até a mesa. E, por fim, uma questão de economia circular. Então, como que eu consigo aproveitar também de eliminar o food waste, né, o desperdício alimentar, por meio de uma circularidade aí dos elementos. Então, esses foram os pontos de destaque aí do evento. Interessante, Ju. Assuntos que já permeiam um pouco nossos assuntos aqui também, né? Eu não vejo ali, principalmente pensando em Brasil, foi a época que o filho do fazendeiro ia embora, né? E era Sim, chamado de Chacatatu. Hoje ele é empresário, a, a tecnologia, a inteligência artificial, a tecnologia, ela está realmente permeando o nosso campo já. Justiça alimentar e essa equidade é alguma coisa necessária e mandatória, principalmente no que aconteceu com o Brasil, né? Indo para voltando aí para o mapa da fome. Então, açúcar, a gente é o país da cana-de-açúcar, né? Lá fora, eu acho que isso é uma questão dos alternativos. E eu fiquei curiosa, até porque a gente está vivendo a lupa alimentar, né? Agora a lupa na embalagem. O que você viu de mais, mergulhando um pouquinho nisso, não sei se você quer explorar,
na ordem que você trouxe, mas o açúcar me deu ali uma curiosidade, porque realmente é para os nossos clientes de Equilibrium e que leem e ouvem a gente aqui no podcast, é realmente uma dor É um desafio latente. em comum, né? Acho que é um Desafio. desafio em comum. Então, o que você viu lá de bacana aí que a gente pode adiantar um pouco do futuro para cá? Legal. Eu vi duas soluções que me chamaram a atenção. Uma é uma proteína que tem um sabor doce, chama Ubli. Eles acabaram de ser aprovados pela FDA, então é algo que a gente vai ver aí no mercado nos próximos anos. Eu vi que em 2026 eles vão poder comercializar o produto. Então é uma proteína feita através de precision fermentation, né, de fermentação de precisão, que tem um sabor doce, mas sem ter as características nutricionais de um açúcar. Então, é uma proteína com sabor doce. Esse foi bem interessante. E a outra, depois eu olho o nome para passar para vocês, mas a tecnologia é uma. Esse aí é muito, muito, muito disruptivo, na minha opinião. É uma fibra, aliás, é um açúcar que você ingere e dentro do seu organismo ele meio que se converte em fibra e vira como se fosse uma esponja. Assim, ele te dá a saciedade e ele não faz a absorção semelhante à molécula enfim, de glicose ou de forma de açúcar que você for consumir. Essa também é muito interessante, mas ela está num estágio um pouco mais embrionário, então ainda não está num estágio tão avançado de aprovação. E eu fiquei muito curiosa com algumas coisas regulatórias dessa daí. Por exemplo, a gente vai ter que declarar açúcar declarado, açúcar adicionado, para quando for usar essa substância. E eles ainda não têm todas as respostas, justamente por estar no estágio mais embrionário. Era a minha A gente vai ter pergunta. uma lupa açúcar do bem. Exato. Chegaremos nesse dia, mas bem interessante. Muito pautada em cima de novos ingredientes, né? Novos ingredientes, novas Muito. soluções. E em cima disso, eu lembro, agora eu resgatei que você trouxe, e eu tenho lido algumas coisas do South By, falando muito sobre micélio. E eu lembro que você falou que foi uma sensação lá, na época que você foi. Você viu isso lá, nesse Future Food Vi Tech? também, vi também. Assim, os fungos, né, muito no formato de esporos, etc., eles são um dos meios para você poder fabricar as proteínas de fermentação de precisão. Então, os fungos estão muito presentes em todas essas tendências que eu mencionei. E aí, além disso, ele como enabler, né, como ferramenta para criar essas novas proteínas, também existe toda uma nova linha de proteínas à base de fungos. E aí, é mais na linha do plant-based, assim, também, que também tá rolando bastante. Então, eu vi bastante isso, assim, o papel do fungo para a fabricação dessas proteínas alternativas. E o Legal. mistério. Não, a gente tem um público muito interessado também em saber sobre os suplementos, né? O que você viu lá de suplementos ou coisas análogas, né? Como é que tá a evolução disso e também a conversa disso junto com o food? O foco da feira não era tanto esse olhar mais de health, vamos assim dizer, então não tinham tantas startups de suplemento, mas de ingredientes com micronutrientes para você colocar num alimento industrializado, né? Então, muito na linha do que a gente já vê por aqui mesmo, de personalização em escala, de como que eu consigo trazer esses micronutrientes e esses suplementos para atender às necessidades de públicos mais específicos, então saúde da mulher, saúde dos mais velhos, né, dos idosos e assim por diante. Então, eu vi mais do mesmo, vai para falar a verdade, nessa linha. Muito bom. E agora, Food Equity. Onde eles encontram caminhos, né? As avenidas de democratizar. É que quando eu penso nisso, também penso muito no saudável. Não sei o que que foi colocado, mas eu acho que todo brasileiro, né? Somos maiores produtores de alimentos. Nós teríamos que ter obrigação, dever de alimentar todos os nossos, nossa população com uma alimentação digna, saudável, gostosa. Não é o que acontece, mas o que aconteceu por lá? O que que eles trazem de caminhos? Legal. Eu acho que a primeira mensagem que ficou muito forte para mim é a colaboração entre diferentes elos da cadeia. Então, para os painéis, desculpa, desse tema especificamente, eles trouxeram o setor público, o setor privado em diferentes ângulos. Então, tinham indústrias de alimentos, tinha a FAO, tinha o USDA, que é a nossa Anvisa, né? Então, um órgão regulatório, e tinham investidores. Então, o primeiro ponto para mim foi muito forte essa questão da necessidade de diferentes elos colaborarem, porque precisa sim mudar a legislação, etc., mas também a outra ponta precisa agir para a gente ter resultados mais eficientes, né? Então, a colaboração. O segundo ponto que ficou bem marcado para mim foi um pouco de um panorama de qual é a situação a nível global, né? Então,
principalmente a FAO, né, eles trouxeram muitos dados de mercado das 700 milhões de pessoas que hoje passam fome no mundo, e, por outro lado, 890 milhões obesos. Então, essa contradição, né, acontecendo ao mesmo tempo, e como que realmente é um tema que a gente não pode deixar de discutir e tentar encontrar caminhos, assim. O terceiro ponto para mim foi um conceito que eu não conhecia tanto, de suficiência alimentar. Então, como que a gente consegue garantir comida suficiente para uma população durante um ano? Também teve um pouco disso. E, lógico, né, sempre aquela discussão entre acesso e affordability. Então, não só a pessoa conseguir ter o alimento num raio de acesso físico, né, da onde ela se encontra, mas também que ela consiga pagar por esse alimento de qualidade. Os famosos food deserts, né? Os desertos É, alimentares. As pessoas precisam se locomover de carro para comprar e está muito longe desse campo. No Brasil, a gente está vivendo uma realidade diferente, né? Meio a nossa urbanização desorganizada às vezes pode ajudar, mas se você vê eixos que só crescem, né? E eu falo que a favela, ela está descendo, né? A favela que era só no morro, ela está descendo, e a população está empobrecendo e está comendo pior. E a gente precisa democratizar não só a comida, mas a informação, trazer coisas novas, mas também dar esse acesso. Eu falo dos DNAs, né? A comida tem que ser deliciosa, nutritiva, acessível, e o S, né? Que é o sustentável. Nesse caminho, agora, nem falando da food tech lá, vou te perguntar, te provocar. Você acredita que, por exemplo, o upcycling pode ser uma alternativa nesse. Eu imagino que tenha muito subproduto, por exemplo, um produto de alto sim, valor agregado, que é o whey protein, que é a proteína do soro do leite. sim. Ela é nobre, altamente nutritiva, e ela vem de um descarte, né? E se tornou aí até muito cara. A gente vai encontrar isso nos subprodutos, de repente, da produção das polpas das frutas, das cascas. Você acredita que tem um caminho aí? Você já viu alguma coisa disso que você tem estudado? Sim, nossa, com certeza, Cíntia. Tem dois casos que eu gosto muito. Um é da ABI, da AB Ambev, né? Eles criaram a Evergreen, que é uma companhia para justamente cuidar desse upcycling do resíduo da fabricação da cerveja. Então, é uma substância super proteica que sobra do processo de produção de cerveja, que pode ser usada em barrinha de cereal, suplemento, etc. Então, eles criaram uma nova companhia com base nesse resíduo. Para mim, é um super caso de upcycling que tem hoje no mercado. E o outro, não nessa linha do upcycling, mas na linha de gestão de resíduos, na Dinamarca, não sei se vocês já viram, tem uma simbiose industrial, eles chamam. É muito interessante esse caso. Mas são um conjunto de 15 empresas, nas quais as fábricas delas ficam próximas fisicamente, e o resíduo de uma fábrica serve para alimentar a outra. E aí são indústrias diferentes, não são nem da mesma indústria, são até podem ser concorrentes, etc. Mas que é um sistema que flui e funciona muito bem. Assim, para mim é um baita case de eliminar waste, né, no processo, não só food waste, mas gasto de energia, de água, de todos os outros das outras partes, né, da produção. Isso fala muito sobre inovação, né, Kelly? Como a inovação, ela não precisa ser alguma coisa, às vezes, ela é disruptiva no modelo de negócio, muitas vezes, né? Aí me lembra Exato. No olhar, né? Tá mais no olhar do que necessariamente numa tecnologia muito, né, avançada, tem mais a ver com isso. E, Juliana, olhando para tudo, né? Você que vai em bastante evento, estuda muito esse segmento e também conhece muita gente. Hoje, o que que você olha como os principais desafios da indústria de alimentos no Brasil, assim, né, o que te chama a atenção e também, se possível, quais são as coisas que você tem visto que podem ajudar as pessoas que estão aqui, que são a nossa audiência, né, a buscarem inovações, soluções, né, qual é o farol aí para elas olharem? Uhum. Nossa, pergunta boa e difícil, assim. Eu acho que existem muitos ângulos para responder essa pergunta. Para mim, tem uma questão macroeconômica importante, que é um pouco do bolso do consumidor, né? Que todo mundo está com o bolso apertado. Então, um grande desafio é ofertar um produto de qualidade, mas que também as pessoas consigam pagar por ele, né? Então, esse balanço entre oferta e demanda, vamos assim dizer. Um outro grande desafio, e que está na pauta de várias empresas de alimentos, é a questão da sustentabilidade, que a gente acabou de falar um pouquinho, mas como que eu consigo não só mitigar o meu impacto ambiental, mas regenerar o meio ambiente, né? Então, devolver para a sociedade, mais do que não impactar, impactar positivamente. Então, esse é outro tópico que eu vejo muito na agenda, tanto do ponto de vista de dores, né? Igual você me perguntou, de barreiras, mas também de oportunidades, assim. Eu acho que é muito isso.
E até fazendo um disclaimer aqui, hoje eu estou num projeto com o World Economic Forum e a nossa grande missão é como conciliar nutrição e sustentabilidade, porque em geral esses dois mundos eles são vistos de forma separada. Eu acho que justamente o segredo é ver isso de forma junta, é, sem assim fazer um produto que seja bom para o consumidor. Eu gostei do DNA da Cíntia, né? Que ele seja atrativo para o consumidor, que seja gostoso, sustentável e saudável, tudo ao mesmo tempo. Então, E acho acessível. que e acessível, exatamente. Então, eu concordo 100% com o DNA. Fácil não é, mas acho que é o grande É, desafio de a gente conseguir exato. alguma coisa, porque a alimentação está longe de. Nós passamos por duas grandes ondas, né, na indústria. Primeiro, dos anos 2000 para cá, depois do reporte da OMS, com as quatro nutrientes, que é retirar açúcar, retirar a gordura, controlar a gordura saturada, retirar a gordura trans, né, e o sódio. E aí depois a adição de probióticos, fibras e outros ingredientes, proteínas e outros ingredientes. Mas a alimentação é mais que isso, né? Ela pode ser a partir de uma base. Eu gosto muito também de um termo chamado Whole Food Innovation, que é a inovação a partir do alimento em si. Nada contra, a gente, pelo contrário, agregar valor e ter um produto mais premium. Mas e a base, né? Principalmente nesse Brasil, que ainda não está tão educado e nem tem tanto dinheiro no bolso para investir em saúde. Aí eu acho que está o X da questão, né? Trazer alguma É, coisa com esse DNA do sabor, da nutrição, da acessibilidade e da sustentabilidade. é isso, concordo. Back to basics. Justo. Maravilha. Então, Juliana, queria te agradecer aí. Foi um papo breve, mas acho que já trouxe muitos insights aí, muitas coisas interessantes para quem está aqui com a gente acompanhando. Obrigada, Cíntia. Obrigada, Juliana. Se vocês quiserem se despedir, esse é um bom momento. Obrigada, Kelly. Obrigada, Cíntia. Foi um bom papo. Se vocês tiverem curiosidade, quiserem continuar essa conversa, também estou à disposição. E muito obrigada. Conta seus canais aí, Ju. Quem quiser conectar contigo, quem quiser, de repente, tem algum case legal para te contar ou para te mostrar. Acho que o melhor canal é o LinkedIn mesmo, Juliana Gleiser, e eu sempre posto também coisas ali sobre esse mundo da nutrição e da sustentabilidade. Obrigada, Juliana. É sempre bom e sempre aprendo muito com você também. E o nosso Que Trends está aí caminhando e já vai ter ali alguns pitacos da Juliana. Fica antenado com a gente. Isso aí, em breve a gente lança aqui nosso relatório de tendências, provavelmente aí no mês que vem, em maio, então aguardem. Enquanto isso, acompanhe a gente aqui nas redes sociais, acompanhe a gente também lá na nossa plataforma bhbfood.com. E se você quiser saber mais sobre o futuro da comida, dos alimentos, das bebidas e dos suplementos, conta com a gente. Obrigada.